Sejam todos bem-vindos, que a paz, que a tranquilidade sejam a chama viva no teu coração. Que cada um de vocês que gostam do meu trabalho, eu peço que se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem e não esqueça, se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com outro alguém. Antes de começar, eu preciso te avisar de algo importante que vai acontecer ao longo desse vídeo, que eu vou te passar sinais tanto de eventos que podem acontecer nesse mês, como no próximo. Quer ficar por dentro, se proteger, fortalecer sua energia, então fica até o final e quando terminar, não esquece de deixar o teu like e deixar também o seu comentário. Escorpião, iniciamos aqui a sua leitura com a energia do As de Espadas, 3 de Espadas, Pajem de Espadas, a Morte e o 7 de Copas. Eu começo a perceber aqui que a maior habilidade, o maior dom que vocês têm é a mente aguçada. Vocês conseguem enxergar muito mais coisas do que muitas pessoas conseguem enxergar e visualizar. E aqui parece que alguém próximo a você, de alguma forma, despertou, voltou a ter uma clareza, voltou a cortar as ilusões que separavam vocês dois. E eu não estou falando de relação tóxica. Parece que tem alguém com pensamento mais racional, decisivo, principalmente que está avaliando certos desencontros que vocês tiveram, talvez de acordos, talvez de palavras que não foram bem cumpridas, e agora parece que alguém está preparado para encarar uma nova fase com você sem medo. A morte aqui representa a transformação. É por isso que a morte está aqui à espreita. A vida de você e de uma pessoa especial passando por uma metamorfose. É claro que teve situações aqui que talvez podem ter deixado você um pouco chateado, chateada, devido à presença do 3 de Espadas, porém, dá para ver que é algo que pode ser resolvido através do diálogo, porque tem alguém com a mente mais aberta, e nós percebemos com a carta dos caminhos que tem uma pessoa se aproximando, alguém já está se colocando no caminho para chegar até você. E isso para mim pode representar um momento de escolhas, já que nós temos aqui o 7 de Copas, alguém escolhendo o caminho para se aproximar a você. Parece que tem uma fala muito mais aprofundada devido ao As de Espadas, que está fazendo essa pessoa refletir profundamente do que realmente precisa ter de transformação na vida a 2. E com certeza essa pessoa conseguiu resolver até mesmo feridas antigas devido ao 3 de Espadas, que talvez essas feridas estavam respingando na relação, no início do namoro, e agora com essa visita que essa pessoa fez ao passado para resolver os gatilhos, os traumas, finalmente está colocando essa pessoa num alinhamento para ficar mais perto de você. Então nós temos aqui uma manifestação que após um desafio que você passou ao lado de uma pessoa, um desafio apenas de fazer pequenos ajustes, um desafio apenas de colocar certos pontos nos is, e agora a decisão é crucial. Alguém está querendo transformar a vida ao teu lado. E a morte pode trazer essa confirmação de um novo ciclo, de uma fase antiga sendo encerrada, para que vocês possam agora ficarem juntos. Pode ser alguém que estava aqui com você há algum tempo e que agora vocês estão retomando um contato, uma influência, porque dá para sentir que um representa o presente do outro. E é como se vocês tivessem aprendido a não trazer gatilhos ou
situações que deixaram vocês emocionalmente feridos, seja de relações antigas, de experiências passadas, e não descontar na pessoa que você está conhecendo ou na pessoa que está com você. E isso se chama maturidade. Isso se chama uma metamorfose que uma pessoa está fazendo, principalmente com a morte aqui. Representa que alguém está prestes a finalizar questões antigas, mal trabalhadas, que talvez começava a respingar e atrapalhar a relação, mas que agora esse espaço não vai ser mais preenchido de dor. Pelo contrário, alguém teve um despertar de consciência e está vendo que quer fazer uma renovação, uma libertação para viver uma vida plena ao seu lado. Se havia algum tipo de comparação, se essa leitura faz sentido para você, escreva nos comentários. Essa leitura está ressoando com o meu momento. Repetindo, essa leitura está ressoando com o meu momento. Até porque acaba de confirmar com o Rei de Espadas que essa pessoa não tira os pensamentos de você, que essa pessoa está abandonando talvez uma personalidade mais fria, está se tornando mais adaptável. Porque o que essa pessoa mais quer é viver ou voltar a ter uma vida independente, 9 de ouros, ao teu lado. Até porque eu senti que havia aqui algum tipo de lance, de parceria, de casamento retornando para você. E aí, confirma com os enamorados, não tem para onde fugir. Essa pessoa continua na sua linha do tempo, independente se seja de agora ou de algum tempo. Tem a maneira, a tentativa de uma aproximação com esse pajem de espadas. E tem uma forte atração aqui, que finalmente essa pessoa despertou para viver a melhor fase da vida ao seu lado. Os enamorados com 9 de ouros, se isso não for viver a melhor fase da vida ao teu lado, eu não sei o que é. Há uma abertura mental que alguém percebeu que talvez estava comparando a relação de vocês com experiências antigas. Só que se tocaram, perceberam que isso só cria bloqueios, atritos, e o que acontece é isso que estava impedindo o crescimento de vocês dois. Agora, seja lá qual for os antigos traumas, os antigos gatilhos emocionais, essa pessoa está superando qualquer tipo de obstáculo para fazer o amor de vocês voltar para o trilho, voltar para a mesma jornada juntos. E a carta dos obstáculos está trazendo essa aproximação, está trazendo uma conscientização de uma pessoa querendo ver o futuro de vocês dois juntos. Então, para mim, isso pode representar um despertar, um senso de responsabilidade, uma vontade genuína de alguém querendo estar ao teu lado. E essa conexão está sendo baseada na verdade, no respeito, no afeto, porque nós temos aqui pessoas vivendo uma jornada de amadurecimento emocional, de clareza mental. Vai ser fácil? Foi fácil? Não. Porém, há uma escolha consciente de se curar, de evoluir. E para mim isso faz o total sentido aqui com a Carta dos Caminhos, que fala sobre evoluir. Tudo voltando ou começando a se encaixar. E tem um motivo que talvez essa pessoa não tenha assumido isso antes para o mundo, ou retirado as questões que afloravam e começavam a atingir vocês dois de experiências antigas, e que agora essa pessoa conseguiu entender de onde surgia essa insegurança. Parece que tem um aprendizado que essa pequena distância que vocês tiveram serviu para essa pessoa ter um despertar de consciência. E para mim isso faz o total sentido, porque iniciamos com o As de Espadas, que fala sobre esse despertar de consciência. Então estamos falando sobre uma mudança significativa que muitas pessoas aqui estão esquecendo, de questões traumáticas que estavam aqui emocionalmente
sendo trazido à tona e prejudicando essa relação. Mas agora, essas feridas não serão mais projetadas na relação atual. É como se com a morte alguém tivesse o desejo de viver uma vida plena ao teu lado, e para isso vai exigir renúncias, vai exigir deixar para trás comportamentos talvez defensivos, padrões, medos, e agora essa pessoa compreendeu que essa relação precisa prosperar, porque só você que faz bem para essa pessoa. Então alguém está abrindo a mente, saindo das sombras da morte, tirando as máscaras que atrapalhavam vocês dois, e agora não há mais motivos para vocês ficarem aprisionados. Há um momento que alguém não está mais com medo, que alguém está resistindo, está se entregando de corpo em alma, porque conseguiu resolver as pendências antigas que de alguma maneira estavam prejudicando o avanço. Então começa a manifestar agora essa energia, escrevendo aqui essa afirmação: eu recebo com gratidão a justiça divina, abrindo as portas para esse amor. Repetindo, eu recebo com gratidão a justiça divina, abrindo as portas para esse amor. É como se ambos, ou até mesmo você, tivesse notado que precisa passar por uma mudança. Se alguém deseja viver uma vida plena ao teu lado, vai ter que fazer renúncias. Coisas terão que ser deixadas para trás, porque essa é a função da morte. Isso inclui comportamentos defensivos, inclui também a capacidade da pessoa olhar para as próprias sombras, porque todos nós temos um lado luz e um lado sombra. E quem disser ao contrário está mentindo. Todos nós temos os dois lados. Mas agora tem uma resistência aqui de manter essa relação de pé. E eu sinto que alguém está de coração aberto para aliviar. Alguém não precisa mais ficar na defensiva, porque de alguma forma esse namoro, essa relação, essa parceria, esse trabalho está se fortalecendo, está se mostrando cada vez mais disposto a iluminar e trazer a energia que essa pessoa precisa. Então nós temos aqui uma história sem fantasmas do passado, onde duas pessoas, onde uma parceria está conseguindo se encaminhar junto uma da outra. E para mim isso representa uma forma consciente da relação se tornar mais forte, da relação crescer, da relação trazer um aprendizado através da rotina, da mudança. Então podemos estar falando sobre um amor verdadeiro que está se baseando no futuro e não em velhas feridas. E aqui é como se tivesse disposição para curar, juntos, sem culpas, sem cobranças. Então estamos entrando numa fase da tua leitura que a pessoa não está mais com medo de repetir padrões antigos, porque sabe que já ultrapassou essa barreira, porque descobriu que essa relação, que essa amizade, que essa parceria, que esse trabalho comercial que tem ao teu lado é uma das relações únicas que essa pessoa quer fazer com que dure anos, que dure uma jornada. Então nós temos aqui uma pessoa saindo da dúvida, do receio, talvez do ressentimento, já que nós temos aqui feridas com 3 de espadas, não ressentimento da sua parte, ressentimento do que ela viveu anteriormente em outras relações e que estava inconscientemente ou conscientemente descontando em você. E agora existe uma responsabilidade que muitas pessoas estão se comprometendo, saindo da insegurança, saindo do medo e está consciente de que vai evoluir junto ao teu lado. O que antes parecia aqui talvez um obstáculo, agora está se tornando oportunidade de crescimento, tanto no quesito emocional, tanto no quesito espiritual. Então, para mim, intuitivamente falando, além dos arquétipos, eu sigo uma intuição e está falando sobre uma evolução de um casal, sobre uma fortaleza,
sobre uma compreensão do que um significa na vida do outro e que agora não há nada que possa interferir o presente de vocês e muito menos o futuro, porque tem duas pessoas aqui determinadas a criar novas lembranças positivas, novos momentos únicos, e isso está trazendo possibilidades. A única certeza que dá para saber aqui é que vocês têm uma vida plena, juntos, um ao lado do outro. Há uma espécie de transformação inevitável, de mudança de postura, e que alguém está finalmente percebendo que combina perfeitamente com você. Há grandes verdades libertadoras que vão tirar dores sua ou da outra pessoa e que vai trazer a solução através de um pensamento lógico, de um pensamento racional, porque agora você vai poder, ao lado dessa pessoa, redefinir o ciclo, a parceria, a relação que vocês querem ter juntos daqui para frente. E esse processo de mudança, com a morte aqui à espreita, só mostra que vocês vão superar todo tipo de situação, porque o que vocês mais almejam é ter uma base sólida, e essa base está mais perto do que nunca, porque tem pessoas aqui revendo posturas duras e que agora essa pessoa parece que amoleceu o coração, e isso vai trazer benefícios. Isso vai fazer com que vocês encerrem com a morte um ciclo complicado, difícil, que vocês não estavam falando a mesma língua, o mesmo idioma, e que agora vocês estão finalmente compreendendo que um precisa estar alinhado com o pensamento do outro. E isso eu já consigo perceber que está acontecendo aqui. Vocês podem estar lidando com alguém de Libra, Escorpião ou Aquário. E o arcanjo que está com você aqui é o arcanjo Gabriel. Então escreve aqui nos comentários o mantra dele e acende uma vela branca. Escreva: Arcanjo Gabriel, envolva-me com a tua luz de cura. E o arcanjo que está contigo é o arcanjo Rafael. Então acende uma vela branca para ele, escreve nos comentários: Arcanjo Rafael, envolva-me com a tua luz, cura a ferida do passado e liberte esse amor. Repetindo: Arcanjo Rafael, envolva-me com a tua luz, cura a ferida do passado e liberte esse amor. Gratidão, te aguardo no próximo momento para mais uma leitura.